a história. Jesus acalma a tempestade. Essa é a história de Jesus e seus discípulos. Um dia, quando Jesus tinha acabado de ensinar uma multidão de pessoas, ele e os seus discípulos entraram num barco e começaram a atravessar o mar da Galileia. Jesus devia estar muito cansado depois de ter ensinado, então ele acabou dormindo. Aí, enquanto eles estavam atravessando o mar da Galileia, uma grande tempestade veio. Os discípulos ficaram com muito medo. Uau, para eles ficarem tão assustados, deveria ser uma tempestade terrível, porque muitos deles eram pescadores e estavam acostumados a ficar no barco. Normalmente sabiam o que tinha que fazer, mas essa tempestade era diferente. As ondas eram tão grandes que elas começaram a entrar no barco. Os discípulos entraram em pânico e acharam que todos eles iam morrer. Mas graças a Deus não é assim que essa história termina. Deus é amor, Deus é alegria, Deus é paciência, Deus é bondoso, Deus é paz. Os discípulos provavelmente se perguntaram como Jesus podia estar dormindo durante essa tempestade. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele não estava com medo. Então os discípulos foram até Jesus e o acordaram. Mestre, você não se importa se a gente afundar? E Jesus acordou e fez algo incrível. Ele falou com o vento e com as ondas. Dá para acreditar? Jesus falou com o vento e com a água e disse o que eles deveriam fazer. Sabe o que ele disse? Haja paz. E ordenou que a tempestade se acalmasse. E de repente, a tempestade foi embora. Uau! Isso não é tão legal? Então ele se virou aos discípulos e disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé, não? Os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram entre si: quem é esse que até os ventos e as ondas obedecem? Então eles seguiram atravessando até o outro lado. Bem, quais os pontos dessa história? Essa é fácil. Número 1. Jesus tem toda a autoridade sobre toda a situação que nós enfrentamos. Número 2. Quando temos a Jesus, não precisamos ter medo. Eu sou tão grato porque Deus é paz. Você conta a história.